dia, moçada. Estou aqui no trem, me dirigindo para Campo Grande. O trem hoje passou no horário, passou exatamente às 5h07 da manhã. E esta segunda-feira estou indo para a unidade do Elite, localizada no bairro de Campo Grande. Essa unidade nós chamamos de CG1, porque lá em Campo Grande tem duas unidades do sistema Elite de ensino. E assim começa a minha jornada de trabalho. Na segunda-feira, eu estou dando atualmente 58 tempos de aula por semana. É uma jornada que pode ser considerada pesada para uns, até mesmo porque eu já estou com quase 65 anos, mas eu posso dizer tranquilamente que eu tiro de letra, porque minhas aulas são dosadas, planejadas, elas têm o objetivo de atingir os tópicos que mais são cobrados em concursos. Portanto, quando eu saio da escola às 7 horas da noite, às 19 horas, eu não estou cansado a ponto de dizer assim, caramba, estou no bagaço da laranja. Não. Eu saio de lá tranquilo, como se tivesse chegado às 7 da manhã. O tempo de viagem daqui para Campo Grande é em torno de 1 hora, 1h10, dependendo, é claro, dos sinais, do tempo de parada, que a composição às vezes fica numa estação, por exemplo. Vamos parar agora na estação do Engenho de Dentro. Às vezes ela fica parada aqui 2, 3, 4, 5 minutos. Eu ainda não consegui entender a razão pela qual ela fica parada tanto tempo aqui na estação do Engenho de Dentro, até mesmo porque não tem tráfego. O intervalo da viagem é de 20 minutos de um trem para outro, às vezes até mais, 25, 30 minutos. E às vezes eles anunciam que está aguardando aqui a liberação do tráfego à frente. Eu gostaria de saber até que tráfego é esse, se não tem nenhum trem na linha, pelo menos, né, numa distância considerável, porque se levarmos em consideração que o trem que passa no meio às 5h07, 5h10 da manhã é o primeiro ou o segundo trem, o intervalo de um trem para outro é bastante significativo. Agora o trem está parado aqui na estação do Engenho de Dentro e vamos ver o tempo, né, que demora para a liberação ou a continuação da viagem. E vocês já podem perceber o seguinte, já está mais de 30 segundos parado na estação. E qual é o motivo disso? Eu gostaria de entender, até mesmo porque nesse horário muito pouco passageiro pega o trem no sentido contrafluxo, uma vez que eu estou me dirigindo para a zona oeste do Rio de Janeiro, e esse é o sentido contrafluxo da viagem. No sentido do fluxo, os intervalos das viagens tornam menores, né? São menores. Daqui a pouquinho você terá, tanto aqui no ramal Santa Cruz como no ramal Japeri, o intervalo de viagem de cerca de 7, 8 minutos entre um trem e outro. E a gente chama de hora do pico, hora de pico da viagem, em que boa parte dos passageiros estão se deslocando, né, dos seus lares para os locais de trabalho no fluxo principal. Então agora liberou, né? O trem vai sair. Ficou parado aqui hoje aproximadamente 1 minuto. Estou olhando aqui pelo tempo de gravação. Ficou parada aqui aproximadamente 1 minuto. Não foi uma parada tão longa como normalmente eu pego aqui na estação do Engenho de Dentro. Às vezes pego lá na estação de Madureira.
A segunda estação agora é Piedade. A segunda estação que eu digo é partindo do Meia em direção a Campo Grande. Então essa estação ela fica a cerca de 1 minuto e 30 aqui da estação de Campo Grande. O trem está até viajando bem, a velocidade que ele está andando é uma boa velocidade. Eu acredito que caso continue assim, ele faça essa viagem para Campo Grande no intervalo de aproximadamente 1 hora. Então, por volta de 6h10 da manhã, estarei chegando na estação de Campo Grande. Então, é assim que a gente começa a semana, trabalhando. Hoje eu dou aula nas turmas de 9º militar, 1º militar e 2ª série ENEM. São 12 tempos de aula, 6 na parte da manhã, 6 na parte da tarde. E vamos que vamos, né? Essa árdua missão de tentar transformar vidas através da educação. Então, esse vídeo está sendo gravado aqui para o canal Geogênio, que é o canal que tem procurado democratizar o ensino da geografia através de conteúdos direcionados para os concursos militares e vestibulares. E eu decidi gravar um pouco essa rotina do meu trabalho, agora viajando aqui no trem da Central do Brasil, da Supervia, em direção à unidade do Sistema Elite de Ensino Campo Grande. E sendo assim, cada dia eu vou parando numa unidade diferente, né? Amanhã eu estarei na unidade Irajá, nesse caso eu me desloco de ônibus. Na quarta-feira estarei trabalhando na unidade de Nilópolis, que é um município que pertence à região metropolitana do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Na quinta-feira estarei trabalhando em Duque de Caxias, que é outro município da Baixada Fluminense, e na sexta-feira estarei trabalhando em Bangu, que é um município localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, 4 estações antes da estação de Campo Grande. Então, durante essa gravação, como o Bangu fica mais ou menos 45 a 50 minutos de viagem, uma viagem normal, um trem andando bem vai a 40 minutos, mas hoje eu acho que vai fazer em torno de 45 minutos. O trem ficou parado menos de 15 segundos aqui na estação da Piedade, agora ele está se dirigindo para a estação de Rio. Como vocês podem observar, nesse horário nós temos muito pouco passageiro. Aliás, eu tenho observado que houve uma redução significativa do número de passageiros utilizando os trens da Supervia, visto que os constantes atrasos, as constantes quebras de trens acabou fazendo com que parte dos usuários da Supervia deixassem de utilizar os trens e passassem a utilizar os ônibus, que é uma garantia maior de chegar no trabalho no horário. Mas esse horário da manhã, normalmente, o primeiro, segundo, terceiro horário de partida, normalmente não tem muitos problemas não. Então, é um horário em que o trem, quando atrasa 5, 10 minutos, o que também não é justificável, porque são horários iniciais de viagem, e nesses horários iniciais o sistema ele costuma operar muito bem. Daqui a pouquinho começam os problemas, né? Um dos grandes problemas que ocorre aqui na Supervia é o constante roubo de cabo de energia, e acaba comprometendo, a viagem, uma vez que os trens passam a circular em horários irregulares, uma vez que às vezes tem que trocar de linha
para poder seguir viagem e, sendo assim, viajar ou percorrer a linha do fluxo oposto. Então você segura o trem ou os trens nas sinalizações ou nas estações durante um determinado período, para que os trens que estão no fluxo contrário possam utilizar aquela linha e passar por aquele trecho em que houve o curto de cabo de energia. Hoje mesmo, agora cedo, lá na estação do Meia, anunciou que os trens não estão parando na estação de Benjamin Dumont, que é a primeira estação depois de Campo Grande, que é a estação que eu vou saltar, em função do roubo ou furto de cabo de energia. Então, as pessoas terão que saltar na estação de Uaíba, quem está se dirigindo a Benjamin Dumont, e pegar o trem com destino à Central do Brasil para saltar na estação de Benjamin Dumont. Então essa é a rotina, repare. Nós estamos com 11 minutos e 14 segundos de viagem. Estamos chegando agora na estação de Cascadura, que é a quarta estação depois do Meia. Então essas estações aqui, esse trecho até Deodoro, são estações próximas uma das outras. Então normalmente o tempo de viagem de uma estação para outra fica no entorno de 1 minuto e meio. Como esse trem é parador, ele vai parando em todas as estações do percurso. E do Meier até Campo Grande são 19 estações. Então, repare que o trem está parando em um intervalo muito pequeno. Agora, talvez ele tenha ficado 6, 7 segundos parado aqui na estação. Então, acredito eu que essa viagem será feita em torno de 1 hora até Campo Grande, porque o trem até o momento está parando e ficando pouco tempo parado nas estações. Agora, a próxima parada é a estação de Madureira, que é um bairro importante aqui da zona norte do Rio de Janeiro, com um comércio muito grande, e também onde tem o terminal do BRT, que faz a conexão dos trens da Supervia, razão pela qual essa estação apresenta um bom movimento de passageiros. Mesmo nesse horário você já percebe um movimento acentuado de passageiros, visto que além de ser um bairro que tem uma atividade comercial muito forte, é um bairro de conexão com os BRTs, que vão em direção à zona da Leopoldina, Ilha do Governador, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, razão pela qual faz dessa estação uma das estações estratégicas para o embarque e desembarque de passageiros da Supervia. Então estamos chegando aqui na estação de Madureira. Como vocês podem perceber, o intervalo de viagem de Cascadura para Madureira é muito pequeno, ou seja, e assim, esse trecho até Deodoro, do Meia até Deodoro, são 9 estações, as estações ficam próximas, razão pela qual nós temos assim um intervalo pequeno de viagem entre uma estação e outra. Nessa estação o trem costuma ficar parado um tempo maior. Vamos ver se isso vai acontecer hoje. Às vezes o trem fica parado aqui 2, 3, 4, 5 minutos, e já pode-se perceber claramente que a parada já está mais longa do que a parada das estações antecessoras, Cascadura, Quintino, Piedade, onde o trem parou e ficou um intervalo muito curto. Então, algumas estações, Gente Dentro, Madureira, Deodoro tudo bem, porque ali tem a questão da sinalização. Às vezes tem a chegada do trem com destino à Central do Brasil, do ramal Japeri, onde muitos passageiros soltam lá em Deodoro, embarcam em direção a Santa Cruz, ou aos bairros que são servidos pela Supervia do ramal Santa Cruz.
Então, às vezes, os passageiros seguram a porta, o trem fica parado um tempo mais longo. Agora, percebe-se o tempo, né? E a composição está parada aqui em Madureira e não dá para entender o motivo pela qual existe essa determinação da Supervia do trem ficar parado um tempo maior em determinadas estações, até mesmo porque nesse horário aqui você não tem um fluxo de passageiros significativo. Então, repare, já temos aí 2 minutos em que o trem está parado aqui. Isso acaba, de certa forma, estendendo a viagem. A viagem fica mais longa do que ficaria se o trem, né, ele circulasse dentro de um intervalo de parada em estações contínuas. E não tem o porquê do trem ficar parado muito tempo aqui, até mesmo porque essa área aqui não tem entroncamento ferroviário. Então não justifica essa parada tão longa na estação de Madureira. Então, como eu estava dizendo a vocês, determinadas estações da Supervia, o trem, e até hoje eu não entendo o porquê disso, ele acaba ficando parado um tempo muito longo. Isso estende o tempo de viagem e, de certa forma, é prejudicial ao trabalhador, até mesmo porque os intervalos de viagem nesse horário de contrafluxo é de 20 minutos, se tudo estiver correndo bem. Repare que o trem está parado aqui, já vai fazer quase 4 minutos e até o momento não foi dado, né, sinal de partida. Agora fechou a porta, apesar de não ter sido anunciado. Então ficamos parados aqui 4 minutos na estação de Madureira, sem motivo aparente nenhum. Gostaria de entender o porquê disso. A próxima estação, Oswaldo Cruz, que também é um bairro bem próximo aqui de Madureira, não tem assim um fluxo de passageiros embarcando com direção à Zona Oeste. Entra um ou outra pessoa nos vagões da frente. Eu estou no último vagão da composição. Essa composição tem 8 vagões. Eu estou no último porque é por aqui que fica mais próxima a saída e vai me levar em direção à unidade do Elite onde eu trabalho. Saltando lá em Campo Grande, eu ainda vou andar aproximadamente 10 minutos até a escola. Então essa é uma rotina, né? Eu vou filmar aqui um pouquinho a janela, né? Eu vou inverter aqui a imagem, se der, para inverter essa imagem, mas parece que não está, nesse momento não está dando para fazer essa inversão. Então vou filmando aqui, né? Estou aqui do lado da janela com reflexo, né? Dá para filmar um pedacinho da janela, ainda está escuro. Durante a madrugada tivemos uma chuva leve aqui no Rio de Janeiro, uma chuva bem leve, tipo uma garoa. A temperatura caiu bastante, não está aquele frio, está uma temperatura até agradável para trabalhar, mas em relação ao calor que fez sexta e sábado, a temperatura está bem mais baixa aqui no Rio de Janeiro. Uma temperatura agradável, muito agradável para trabalhar. O trem deu uma sacolejada aqui, o que é normal também, quando ele acelera um pouco, né? Em alguns trechos deve dar uma sacolejada. Esse trem é confortável, é um trem chinês. Os trens antigos, né, quando passavam assim em determinados trechos, né, eles davam uma quicada, rapaz, a coluna ia para o espaço. Eu que sou com problema de coluna desde garoto, de vez em quando a minha coluna dava uma travada, uma pinçada no trem, e era terrível, era a semana toda sofrendo com dor. E olha que eu estou com dor, né? Sexta-feira um aluno pediu para me dar um abraço, um aluno muito educado, muito gente fina lá em Caxias. E quando ele me abraçou, ele me levantou, ele não sabia que eu tinha problema de coluna, a coluna deu uma pinçada. E o resto da semana foi tomando ibuprofeno para segurar a dor. Hoje eu ainda não tomei não, estou com dor,
tomar só quando chegar lá em Campo Grande. Quando então eu tomar café aqui em Oswaldo Cruz, o trem ficou parado menos de 10 segundos. Então aquilo que eu disse, né? Em algumas estações o trem fica parado um tempo maior, acredito eu, por determinação da gerência ou da diretoria operacional da Supervia. E nessas estações que não são consideradas chaves, a parada é muito curta. Até mesmo porque não tem quase ninguém entrando, quase ninguém soltando. Não há razão para o trem ficar muito tempo. A próxima estação que o trem irá parar é a estação de Bento Ribeiro, né? Estamos a 2 estações de Deodoro. É uma das principais estações da Supervia. Hoje nós não temos, né, tanto jamais operando aqui na área da Central do Brasil, né? Esse trecho aqui a gente chama de Central do Brasil. Só temos o Jamais, Japeri e o Santa Cruz operando. Houve uma decadência muito grande do transporte ferroviário aqui no Rio de Janeiro, fruto dos inúmeros problemas, né, que o sistema tem apresentado e tem afugentado os passageiros. E a passagem do trem também está um pouquinho salgada, R$ 7,50. Então, claro que para as pessoas que têm vale transporte, isso não pesa tanto no orçamento, não pesa quase nada. Agora, para outras pessoas que trabalham por conta própria, não dispõem de vale transporte, R$ 7,50, tendo às vezes que pegar mais uma ou 2 conduções, acaba pesando no orçamento final, um gasto bastante significativo. Tem, claro, que pessoas que pagam a tarifa social, R$ 5, né? Mas essas pessoas também têm que ter um determinado nível de renda, comprovar uma renda X para poder ter direito à tarifa social. Não é o meu caso. Eu não uso a tarifa social porque eu estou acima da faixa de rendimento que permite utilizar a tarifa social. Mas ano que vem, em compensação, se Deus assim permitir, estarei completando 65 anos, aí eu começo a viajar 0800, começo a usar os transportes de graça, trem, ônibus, enfim. Um direito que eu acho que mais do que justo, se colocar o tempo que eu trabalho, 42 anos, o tempo que eu já paguei passagem, né? Passagem cara. Então, no final da vida, mais do que justo, usufruir do transporte 0800 de graça. Agora a próxima estação, Marechal Hermes, que é a penúltima, ou perdão, a última estação antes de Deodoro. Quando chegar lá em Deodoro, eu vou interromper essa gravação, né? Já estamos com 23 minutos e 20 segundos de viagem. O trem está indo bem, né? Fosse aquela parada de 4 minutos lá em Madureira, né? Já estaríamos em Deodoro. Então, levaria do Meia até o Deodoro menos de 25 minutos. Mas em função da parada em Madureira ter sido bastante longa, e um pouquinho lá no jeito de dentro, onde o trem ficou parado 1 minuto, você já pode perceber aí. A viagem, ela ganhou 5 minutos a mais, né? Aqui em Deodoro ele pode ficar parado um tempo mais longo, né? Também o mesmo tempo lá de Madureira, dependendo, né, da chegada de um trem com destino à Central do Brasil. Às vezes ele fica parado ali esperando a liberação do tráfego, e muitas vezes fica parado em função dos passageiros vindos do trem do ramal Japeri e estão embarcando aqui em direção a Santa Cruz. Então, estamos chegando aqui em Marechal, em função do tempo, está nublado, está chuvoso, está garoando nesse exato momento. Ainda não dá para perceber, né, o início do amanhecer. Depois de 5h30, né, se o tempo estiver limpo, já dá para observar
na direção do nascente do sol, o clareamento, mas o céu ainda não está claro, não está começando a clarear. O trem parou aqui também em menos de 7 segundos, parou, abriu a porta e fechou, muito rápido. Agora vamos ver o tempo que ele vai parar em Deodoro. Deodoro é a 9ª estação do Meier até Campo Grande, e da estação Deodoro até Campo Grande, com exceção do trecho Padre Miguel, Guilherme da Silveira e Bangu, onde as estações são próximas. Nas demais estações você tem uma média de 3 minutos de viagem, e chegando ali entre Senador Camará e Santíssimo, mais longas, quase 4 minutos e meio a viagem de trem de uma estação até outra. Então é uma viagem mais longa e ficarão faltando aí 10 estações para chegar até Campo Grande. Então é isso aí, moçada. Estamos chegando a Deodoro, uma viagem aqui do Meier até aqui. Está durando até o momento 26 minutos. E fica aqui um pouquinho dessa minha rotina de viagem na segunda-feira, o primeiro dia da semana, o primeiro dia de labuta da semana. Eu desejo a todos aí uma semana de muita luz, de muita paz, que Deus proteja cada um de vocês e que nós consigamos, fazer o nosso trabalho e fechar a semana com muito brilho, com muita luz e com aquele sentimento de missão cumprida. Tá? Uma próxima viagem eu vou gravar trechos aqui de Deodoro, Campo Grande ou vice-versa, para mostrar a vocês essa rotina. Valeu? O trem está chegando aqui, 27 minutos até o momento. Foi o tempo de duração da viagem. Valeu, moçada? Tá agora começando a encostar na estação, o trem do ramal Japeri com destino a Deodoro está saindo, vai entrar bastante passageiro aqui. Valeu? Fiquem com Deus, um forte abraço, uma boa semana para